Vamos ao vivo. Confere lá pra ver se chegou, gente. Atualiza aí, amor. Já tá ao vivo aqui já. Show. Vamos esperar a galera entrando. O que faltou aqui foi só uma terceira tela. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, Matheus, Renatinha, Andresa. Vão chegando, pessoal. Dando continuidade aí, né, ao evento Matemática para a Cidadania. Vamos fazer um teste do áudio aqui. Como é que tá? Vocês estão achando bem? O som tá bom? Responde a gente aí. Angélica, muito boa noite. Obrigado pela presença. A gente vai esperar um pouco, tá, pessoal? Para o pessoal já ir chegando. Aí vamos conversando aqui. Quando for mais ou menos umas 8h10, a gente dá início aí à nossa oficina. Tudo bem? Tava todo mundo assistindo a palestra lá da professora. Palestra muito boa, né?
O áudio tá bom. Obrigado, Pedro. Aí sim, hein, Pedro? São seus olhos, né? Galera, já vou pedir de uma vez, para quem puder, para participar da oficina, puder ter aí um lápis, papel e a calculadora na mão. Pode ser o celular ou pode ser uma calculadora comum. Calculadora comum ou celular, beleza? Para fazer umas continhas aí. Sacanagem, Augusto. Sacanagem. Bom, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tá bacana. Já temos 34 pessoas visualizando, né? Podemos começar então, né? Acho que sim. Bom, pessoal, dando continuidade então no nosso evento, né, Matemática para a Cidadania, pensando em uma perspectiva humanista, a gente trouxe essa abordagem interdisciplinar, tá? Da matemática explorando o universo das artes. Por que a gente escolheu esse tema? Como eu já havia dito, né, baseado numa perspectiva humanista, né, da educação, a gente pensou em trazer a matemática, né, que é o universo das ideias lógicas, juntamente com a arte, que é a forma de expressar os sentimentos, né? A gente pega a razão e o sentimento de formas separadas, e elas não funcionam tão bem quanto a gente junta os dois. Então, a ideia deste trabalho é mostrar que a matemática está presente em todas as partes, mais especificamente nas artes que a gente vai mostrar, tentando trazer essa visão sensível, né, essa sensibilidade que a arte traz para o nosso meio das ideias lógicas, né, que é mais abstrato. Bom, passar a palavra então agora para Ana Paula. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para apresentar essa oficina, né? Artemática, matemática, explorando o universo das artes. Vamos começar, então, falando por que a gente deve trabalhar a matemática junto com a arte. Vamos lá. Quando você ensina a matemática junto com a arte, você está proporcionando ao aluno que ele tem uma experiência nova. Isso vai fazer o quê? Vai valorizar a disciplina. Quando a gente pergunta a um aluno, está na escola e pergunta ao aluno assim, e a matemática, o que você acha?
os alunos falam que já não gostam, ou até mesmo quando você fala com alguém assim, eu faço curso de matemática, a pessoa já fica meio assim. Então, por quê? Quando a matemática ensinada em sala de aula, muitas vezes ela é ensinada com exercícios repetitivos. Não traz muito sobre o cotidiano do aluno. Um exemplo que eu posso dar a vocês é ensinar geometria. Se você for ensinar geometria fazendo leitura de artes, leitura de pintura, isso vai fazer com que o aluno tenha mais atração por entender aquela matéria, querer saber mais. Quero também falar de uma arte para vocês que chama Snow Art. Essas figuras que vocês podem ver aí, essa arte é realizada na neve. Como que é feita? O artista, ele desenha tudo isso com os próprios passos. É assim, ele precisa de uma bússola e precisa também de contas matemáticas, né, para chegar nessa figura, para chegar na perfeição. Um artista que eu quero falar para vocês é o Simon Beck. Ele tem um livro, o livro tem esse título, Snow Art, e contém foto das obras que ele realiza, foto aérea. Vou passar também a palavra para o meu colega. Beleza, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre matemática e música. Às vezes parece estranho, né? Pensar que essas duas matérias não têm muita conexão, mas tem sim. Matemática é bem bacana e música mais ainda, né? Acredito que todo mundo aqui goste de algum gênero musical e tudo mais. Mas para falar de matemática e música, a gente vai voltar um pouco lá atrás, beleza? Essa história, essa junção de matemática e música começou lá atrás com Pitágoras. Eu que sou conhecido dele, né, muito meu amigo, eu chamo ele de Pete. Cara, o Pete, ele teve uma ideia muito louca. Ele estava passeando pela rua, e de repente, ao passar em frente à casa de um ferreiro, ele escutou que o martelo, ao bater no ferro, fazia barulhos diferentes. Alguns barulhos, eles eram consonantes e outros dissonantes. Alguns barulhos combinavam e outros não. E ele reparou que isso dependia muito do peso dos martelos. Então, ele teve a seguinte ideia. Poxa, esses sons, alguns combinam e outros não. Então, bora dar uma estudada melhor nisso? Beleza. Aí a ideia de Pitágoras foi o seguinte. Para ele fazer um estudo, para ele descobrir essa parte dos sons, ele usou um instrumento chamado monocórdio, que mono é um e córdio, cordas. Então, é um instrumento de uma corda só, que basicamente é um instrumento feito de uma caixa acústica com 2 cavaletes fixos, uma corda esticada, um cavalete que vai ficar oscilando, e um afinador, um lugar para você dar atenção nessa corda. Beleza, aí ele começou a trabalhar com esse monocórdio. Eu vou deixar aqui um link, depois, se vocês quiserem acessar. Esse monocórdio, assim como essa parte da matemática, dá para todo mundo, assim, os professores trabalharem dentro de sala. Tem como você montar com material reciclado e tudo mais. Então, não é igual esse aí de baixo, mas tem como você montar um com aquelas latas, sabe, de leite ninho, cabo de vassoura. É bem simples e dá para trabalhar um negócio bem bacana. Beleza. Vamos lá. Esse experimento de Pitágoras é considerado um dos primeiros experimentos feitos metódicos, assim, para descobrir alguma coisa mesmo. Então, é considerado o primeiro experimento feito. Vamos lá. O que ele fez? Ele pegou, esticou essa corda e tocou. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, no meu violão. Vou pegar o meu violão aqui e vou tocar. Vamos supor que ele pegou e pegou uma corda e esticou dessa partezinha aqui da frente, beleza? Até aqui atrás. A gente vai considerar isso como a unidade, né? A corda. Ele pegou, então, e tocou essa corda. Deu um barulho. Ele falou, olha, tem um barulho aqui. Assim, ele pensou,
vou dividir essa corda no meio, que dá exatamente aqui. E ele reparou a seguinte questão, pessoal. Quando ele tocava essa corda e a metade dela, o barulho era o mesmo, o som era o mesmo. A única diferença era que um era mais grave e o outro mais agudo. Vamos lá, ó. Essa nota que eu tô dando aqui para vocês é uma nota dó. No caso, ela é uma nota primeiro mais grave, depois ela mais aguda, beleza? Então ele reparou isso. O que ele fez? Nossa, eu vou dividir mais, um pouco mais. Então ele pegou e dividiu agora 2/3 e foi tocar outra nota. Quando ele pegou 2/3 desse tamanho todo vai dar exatamente aqui, que deu uma nova nota. Ele pensou, opa, tem uma nova nota no pedaço aí. Aí quando ele pensou, falou, vou dividir mais um pouco. Ele dividiu em 3/4 e tocou aqui, ó, em 1/4. E achou mais uma nota. À medida que ele foi fazendo isso, ele foi achando notas. Só que depois que ele chegou em 3/4, ele pensou, opa, não tá dando mais notas bacanas. Foi exatamente isso aí, ó, que o Thiago colocou para mim agora na tela. A gente tem essa comparação aí com a guitarra ou violão. Ele conseguiu essas novas notas. Aí ele pensou o seguinte, agora eu vou fazer, aplicar 2/3 de 2/3. Bora lá. Eu quero pedir para vocês fazerem comigo algumas continhas. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. 1 é a unidade. Pode passar, Thiago. Passa mais isso. 1 é a unidade. Meio é a metade da corda. 2/3 é uma outra nota. E 3/4 é outra nota. Faz para mim aí essa conta de 1. 1, no caso, vai ser igual a 1. Meio, quanto que dá meio em decimais? 2/3, quanto que dá? 3/4. Eu vou fazer aqui também. Bora lá. Meio é muito simples. A gente vai achar 0,5. Beleza? 2/3... 2 dividido por 3, a gente vai conseguir aproximadamente 0,66. 666. Ó, número estranho, hein? Muitos dizem que é o nome do diabo. Tem uma história bacana depois que eu vou contar sobre isso, se der tempo. Vamos lá. 3 dividido por 4, dá quanto? No caso, vai dar 3 dividido por 4, 0,75. Né? Vamos lá. Ixi, eu acho que eu esqueci de dar o tempo para vocês fazerem, né? Tô esquecendo do delay que dá. Putz, foi mal, galera. Vou lembrar disso agora. Vou esperar um tempinho aqui. E, aproveitando esse espaço de tempo, vou contar a história sobre o 666. Essa questão de 666 aí, lá mais para frente a gente vai ver que esses 2/3 é exatamente a quinta referente à nota primordial que a gente pegou aí. A quinta ela é muito usada para fazer músicas de rock, e então o rock foi muito criticado, falando que, nossa, o rock é do diabo, só por causa dessa questão do 666. A música está muito relacionada também à igreja, né, gente? Então, é uma coisa interessante a se falar. A música está relacionada a tudo, assim como a matemática. Beleza, agora eu vou dar um pouquinho de pausa, né? Agora, o que Pitágoras fez? Para descobrir outras notas. Lembrando, pessoal, que essas notas elas têm que estar entre 1,5. 1,5, que no caso aqui no meu violão vai ser a corda inteira e meio. Então a corda vai ter que estar aqui, ó. A nota vai ter que estar entre esse espaço até aqui, ó. Beleza? Esse espaço aqui. Vamos lá. Agora o que Pitágoras fez foi aplicar 2/3 vezes 2/3 para achar outra nota. Bora fazer essa conta? 2/3 vezes 2/3. Agora sim, vou esperar vocês fazerem essa conta aí para mim.
acredito que já tenha dado um tempinho para essa pergunta chegar. 2/3 barra 2/3 vai ser exatamente o quê? 4/3. Se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que, 4/9, perdão, 4/9. Essa conta, ela vai estar fora do intervalo que a gente queria, de 1 até meio. Então, o que ele fez? Vou multiplicar por 2. Depois, lá na frente, vou explicar essa parte do porquê multiplicar por 2. Bora lá. De acordo. Então, 2 vezes 4/9, todo mundo sabe, vai ser fácil, nem preciso esperar, eu acho, vai dar o quê? Vai dar 8/9, que é aproximadamente 0,08, que está exatamente dentro de 1 até 0,5. Beleza, achamos mais uma nota. Galera, vai anotando esses dados. 1, 0,5, 0,6, 0,75 e 0,8 agora, que são as notas que a gente está tendo aí entre 1 e meio. Lembrando que 1 e meio também são as notas, beleza? Agora, o próximo passo foi o seguinte. Ele pegou 2/3 e multiplicou por 8/9. Vamos lá, vou deixar vocês fazerem a conta. Então, eu fiz a conta aqui também. Eu acho que esse vai ser o melhor método, né? Eu fazer a conta aqui para dar tempo de vocês fazerem aí também. Essa conta deu exatamente 16/27, que é aproximadamente, se eu pegar e dividir, 0,592. Beleza? Então, novamente, anote esse número, 0,592. Dá um círculozinho aí. Aqui eu estou marcando de vermelho, vocês fazem um círculozinho aí. Opa, essa também é mais uma nota. Agora, mais uma vez, Pitágoras vai repetir esse mesmo esqueminha. 2/3 vezes 16/27. O que acontece, galera? Vamos lá fazer essa continha. 2 vezes 16. Vocês respondem aí. Estou escutando. Escutando. Vou pegar. Vou colar de vocês. Então, quanto deu? A minha deu algo sobre 32/81. Vocês também conseguiram isso aí? Se a gente pegar isso, 32 dividido por 81, vai dar 0,395. Opa, 395 não está entre 1 e 0,5. Então, nós temos que fazer a multiplicação por 2 para a gente conseguir chegar lá. Então, 2 vezes 32/81, quanto que vai dar? Não preciso nem esperar, eu acho, né? Vai dar quanto? 64/81, né, galera? Que, quando a gente divide, 64 dividido por 81, estou roubando aqui no celular, vai dar 0,790. Beleza, galera. Também anote esse número, que ele também vai ser uma outra nota. Bora lá. A última vez que nós vamos fazer 2/3 agora de 64 vezes 64/81. Isso vai dar quanto? Faz aí pra gente. Opa, o pessoal tá falando ali. Pera aí que eu vou mutar. Voltei. 2 vezes 64, quanto vai dar, galera? 64 vezes 2. 128. E 3 vezes 81, a gente vai ter 243. Beleza.
esse número está dando, quando a gente divide, 526, é isso? 128 dividido por 243, 0,526. Guarde esse número também, que é a nossa última nota. Beleza. Pablo, tá no mudo aí. Eita, foi mal, galera. Fiquei sem som, né? Desculpa o erro aí. Galera, vamos colocar esses números em ordem decrescente, de 1 até 0,5. O que a gente vai conseguir é exatamente esse quadro que a gente tem aí agora. Que é 1, 0,88, 0,79, 0,75, 0,666, oh meu Deus, 0,592, 0,526, 0,5. Agora eu pergunto, antes de passar, quem aí sabe as notas, a escala musical? A escala musical pitagórica, que a de hoje em dia é um pouco diferente, mas a pitagórica, assim, que todo mundo com certeza já deve ter ouvido. Dó, ré, qual que é os próximos? Digita aí pra gente, comenta aí. Alguém sabe? Então, eu vou pegar o violão aqui pra gente fazer esse som. Bora lá. Bora fazer um som, galera. Ó. Primeira nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso aí, galera. Exatamente isso aí. A gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E olha que bacana. A gente vai ter o dó lá embaixo de novo, que a gente chama de dó oitavado. Por que dó oitavado, oitava? Porque ele é exatamente a oitava nota. A gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 7 notas, dó. Então, a escala pitagórica, ela tem 7 notas, sendo que a oitava é a mesma nota que começou, só que mais aguda. Então, ela vai se repetir sempre e vai estar sempre mais aguda. E a frequência dessas notas, depois, se a gente quiser, dá para a gente trabalhar facilmente aí uma PG em relação à frequência dessas notas. Essas notas, elas vão aumentando referente à sua frequência. Então, por exemplo, o dobro, a nota oitavada tem o dobro da frequência da nota original. Então, o que temos aqui é o seguinte: se aqui a frequência, vamos supor, seja 200, a frequência aqui é 400, beleza? Então, depois, no caso, eu não vou trabalhar aqui, porque a gente tem mais coisas para apresentar sobre a arte, né? Os meus amigos vão falar. E, então, eu não vou falar, mas numa próxima oportunidade dá para a gente trabalhar facilmente aí uma PG, tá? PA e PG dentro dessa escala musical. Beleza. Então, aí, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? E aí tá novamente a guitarra, no caso aqui o violão, tanto faz, dividido nesses trastes. É isso que acontece. Aqui é a metade da corda, aí vai dividindo. Aqui é 2/3, beleza? Aqui é 3/4. Então, ela vai se dividindo aí. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre vocês, sobre música. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, alguma pergunta, pode perguntar. Valeu, forte abraço. E aí, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Tô gostando de ver a participação aí, pessoal. Alunos, pessoal da UFV, meus alunos aqui de Teixeira. Obrigado pela participação, tá? Ó, até minha namorada tá aí.
Então, vamos comentando, pessoal. Tá muito legal. Antes de eu começar a falar sobre matemática e artes visuais, quero ressaltar para vocês que nosso grupo é composto por 5 pessoas, tá bom? E o Leandro, ele não está participando da apresentação por questão de internet, porque a internet dele estava falhando muito. Mas ele está participando aqui no chat com a gente, tá bom? Então, vamos lá, falar sobre matemática e artes visuais, pintura. Quero falar um pouco sobre esse quadro que está aí atrás, no fundo da tela. Esse quadro, ele tem um nome, A Noite Estrelada. Foi pintado por Van Gogh. Van Gogh, ele estava em um asilo quando ele pintou esse quadro. Ele, olhando pela janela, viu as estrelas e resolveu pintar. O que eu quero ressaltar aqui é que, nessa pintura, ele reproduzia o movimento dos fluidos, que a gente pode ter como turbulência. Vou dar um exemplo para vocês. Um fenômeno físico onde isso ocorre é na água, quando você liga a hélice de um navio, ou também no ar, no voo de uma aeronave, tá bom? Na matemática, a área que estuda essa turbulência é chamada de sistemas dinâmicos, tá? Esse fenômeno caótico. A área que estuda é os sistemas dinâmicos. Próximo slide. Vamos lá. Qual é a relação da matemática com a pintura? Ambos tratam a coerência e perfeição e necessitam de exatidão. Muitas áreas da matemática estão ligadas ao mundo das artes. Na pintura, podemos citar as principais. Vamos lá, citar elas. A primeira que eu quero citar para vocês é a geometria, tá bom? A geometria, ela é uma área da matemática precursora que deu vida aos desenhos e à pintura, por estudar formas de uma figura no seu plano e espaço. E o uso de formas geométricas e sua disposição no plano produz harmonia e toda a lógica do desenho. Essa primeira figura que está aí acima é um quadro do artista Kandinsky, tá? Que foi um pintor russo. Também quero falar desse segundo quadro. Esse segundo quadro é uma releitura da obra do quadro da Mona Lisa, tá bom? Mas quem fez essa releitura foi o artista Romero Brito. O Romero Brito, ele participa do movimento que chama cubismo. Vamos entender um pouco sobre o cubismo. Esse movimento artístico surgiu no século XX, que tem como... Ele é marcado, vamos dizer assim, ele é marcado pelas formas geométricas. Tá bom? Passa o slide, por favor. Um artista também conhecido dessa área é o Pablo Picasso. Essa obra aí chama Guernica, esse quadro chama Guernica. Ele fez pensando em retratar o horror que aconteceu na cidade de Guernica, que lá foi bombardeado pelos nazifascistas, tá bom? Próximo. Vamos lá. A próxima área da matemática que podemos estudar junto com a arte é a perspectiva. A perspectiva foi uma das revoluções no mundo da pintura, pois soluciona o desafio a representar objetos tridimensionais em tela plana. Também tem a perspectiva intuitiva. Ela faz o quê? Ela usa o jogo de cores, objetos com tamanhos distintos e inclinações de reta. Vamos falar também sobre a perspectiva linear, geometria e álgebra. A perspectiva linear, um artista que deu início a essa perspectiva foi o Giotto. Gente, eu estou lendo aqui no computador, tá? Porque eu estou usando o celular e na tela está muito pequeno. Foi o Giotto de Bondone, tá bom? Para criar essa sensação de perspectiva, ele inclinava para baixo as linhas que se encontravam acima das linhas dos olhos e as linhas que se encontravam abaixo da linha dos olhos eram inclinadas para cima. As linhas à esquerda e à direita eram inclinadas para cima, assim como vocês podem observar na figura ao lado. Vamos para a próxima figura.
essa figura ao fundo aí, ela é uma... Nossa, esqueci o nome. Ela é uma planta. Ela é a planta da catedral, tá? De uma capela. Foi feita pelo arquiteto Filipe Brunelleschi, tá bom? Ele teve como preocupação representar a escala dos objetos, tá? O tamanho dos objetos. Tinha que manter a proporção e o tamanho real, e sua representação no quadro em função da distância que estava no primeiro plano. A próxima imagem, isso. Vamos falar mais um pouco sobre ele. Brunelleschi também entendia ainda que todas as linhas paralelas de um plano convergiam para o mesmo ponto. Hoje o ponto se chama ponto de fuga. Esse ponto de fuga, ele é um ponto imaginário, tá bom? Que está representado, que está no quadro. Vocês olhem esse quadro à direita, por favor. Quando você tem esse ponto imaginário, você também tem as linhas de fuga que se originam dele. Isso que dá a ideia de perspectiva linear, tá? Esse quadro é a Santíssima Trindade. A próxima obra... Isso. A próxima obra é A Última Ceia de Da Vinci. Na Última Ceia, o ponto de fuga está exatamente na figura de Jesus, tá bom? Temos mais uma obra também, abaixo, que é A Escola de Atenas, produzida por Rafael Sanzio. Passa a palavra para o meu colega. Bom, pessoal, uma parte muito importante da gente trabalhar na arte, né, é a proporção áurea. Ela é o número de ouro, né? Ele é uma descoberta matemática e ele é muito estudado pelas questões por ele ser encontrado muito na natureza. E ele representa a perfeição das proporções, né? A ideia de beleza. Por isso que muitos artistas adotaram de utilizar a proporção áurea nas suas obras, tanto artistas como fotógrafos, quanto arquitetos, todos eles utilizam dessa técnica. Como é que surgiu esse número? Existem muitos estudiosos acerca dele, tá? Desde a época de Euclides, que é do século III a.C., trata sobre a proporção áurea. E a gente pode encontrar ele de diversas formas, através do triângulo dourado, do retângulo dourado, fazendo essa conta aqui, essa proporção. A gente chega no resultado. Bom, o número φ é um número racional, e ele tem infinitas casas decimais, né? E ele é representado por essa letra grega aqui, que é o φ. Ele é 1,61. A gente encontra ele também na sequência de Fibonacci, que essa espiral aqui está representando ela. E a gente também encontra ela de forma algébrica através dessa equação, dessa expressão. Bom, por ele ser considerado um número da perfeição, a proporção da perfeição, da beleza, né? Muitos artistas utilizaram ele, como havia dito, e um exemplo é a Última Ceia de Salvador Dalí. A gente encontra também em diversos elementos na natureza, como pétalas de rosas, caules, etc. Só que, por essa questão dela ser encontrada muitas vezes na natureza, muita gente relaciona o número dourado, né, a proporção de ouro, com obras e elementos que, na verdade, ela não está. Por exemplo, no miolo dessa planta aqui, olha, se a gente for fazer o cálculo das espirais, a proporção, vai dar um número muito aproximado, mas não é o número de ouro exato. Assim também como na concha do animal marítimo, que é chamado Nautilus, né, muita gente acredita que está em espiral dourada, mas na verdade está em espiral logarítmica. Mas é importante a gente trabalhar isso também com os nossos alunos, porque a gente pode trabalhar esse método de investigação. Pô, eles falam que tem no Paternon, outros falam que não. Então vamos testar, vamos ver se a gente acha mesmo. Vamos testar
trazer esse senso esse senso crítico, esse pensamento cético, né? Será que tá mesmo? Em vez de sair passando por aí. Então, é uma coisa bastante interessante e é muito usada nas artes. Bom, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, é um marco, né, do renascentismo. Da Vinci, ele tinha essa mania de escrever, esse costume, né, de anotar suas ideias, seus pensamentos, suas contas matemáticas, seus poemas, em uma agenda. E dentro dessa agenda estava o desenho do Homem Vitruviano. Mas o que é o Homem Vitruviano? Ele foi inspirado no Tratado de Arquitetura, que tem 10 volumes, e um desses volumes do arquiteto romano Marcos Vitruvio, próprio Vitruvio. Numa desses volumes, o Vitruvio ele descreve com exatidão matemática as proporções que ele considerava do ideal clássico da época do ser humano, do ser humano masculino. O próprio Vitruvio tentou fazer o desenho perfeito nas condições matemáticas, né, do Homem Vitruviano, e não conseguiu. Muitos outros também tentaram, e quem conseguiu mesmo foi Leonardo da Vinci, que escreveu com exatidão as proporções do Homem Vitruviano. Conseguiu colocar ele dentro do círculo e do quadrado perfeitamente. Bom, ele é considerado cânone das proporções justamente por ter essa proporcionalidade perfeita. Como eu havia dito, ele é o marco do renascentismo, né, do Renascimento, que foi um período que a gente pode associar a matemática com a história, com a filosofia, né, com a literatura. Bom, foi um período em que deu origem a duas vertentes, a duas ideologias, a duas filosofias, que é o antropocentrismo, certo? E o humanismo. O que é o antropocentrismo? Foi o que rompeu com a questão do homem ser subordinado ao teológico, certo? Então, eles exaltavam a razão, o raciocínio lógico, certo? O conhecimento humano. Então, no Renascimento, que surgiram, que impulsionou muito a ciência, valorizar a ciência, né? Parar de pensar como ser humano como um subordinado do divino, do teológico. E é interessante a gente pensar que o Vitruviano ele representa justamente isso, né? O homem no centro. Então, a gente pode fazer essa relação com as nossas práticas pedagógicas, certo? De trazer práticas em que vão desenvolver a autonomia, né, do conhecimento humano. Então, é uma coisa um tópico muito importante que a gente pode estar abordando aí na matemática em relação com muitas outras disciplinas. Bom, vamos às partes matemáticas, certo? Nesse tratado, ele definiu passo por passo das proporções do Homem Vitruviano. Bom, Da Vinci desenhou essa régua aqui para auxiliar na hora de a gente analisar isso, certo? Ele disse que um palmo é o comprimento de 4 dedos. 4 dedos seriam essas partezinhas aqui, tá vendo? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Deu 4 dedos? 1 palmo, tá? O côvado é o comprimento de 6 palmos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte toda aqui é um côvado, certo? Ele disse que a altura do homem é 4 côvados. Então, eu dividi aqui para a gente poder tá vendo melhor essa divisão, tá? Fora isso, ele fala sobre, né, a proporção entre todas as partes do corpo do ser humano. Bom, uma coisa interessante que a gente pode reparar, né, é que ele está inscrito dentro de um quadrado e de um círculo ao mesmo tempo, beleza? Aqui a gente entra na quadratura do círculo, né, que o círculo e o quadrado têm as mesmas áreas. Bom, quando a gente olha para o homem inscrito no quadrado, a gente percebe que o centro do quadrado está aqui, olha, na raiz do pênis, concorda? Agora, quando a gente olha para um homem que está inscrito na circunferência, que ele está com braços e pernas mais levantados, mais elevados, a gente percebe que o centro da figura está no umbigo. Só que aí isso gera aquela ideia, né, de que o centro pode estar se movimentando
quando ele muda de posição. Mas, na verdade, o centro de massa do homem, né, se concentra no umbigo. E esse centro de massa, ele não se movimenta, ele fica intacto. Bom, outras partes matemáticas são diversas que a gente encontra no homem vitruviano, mas eu trouxe só alguns elementos que é bastante interessante a gente trabalhar com os nossos alunos, dividi-los em grupo, pedir eles para eles mesmos testarem neles, nos colegas, essas questões das proporções. Por mais que não vai dar certo, isso é interessante, porque a gente está fazendo eles questionarem, está fazendo eles testarem, certo? Aplicar os conhecimentos. Bom, ainda nesse tratado, né, nesse texto, ele fala que as pernas formam um triângulo equilátero quando elas estão abertas. Tá? Ainda que o comprimento dos braços estendidos é igual à altura do homem. Que é uma coisa bem fácil de perceber, né? Como ele está inscrito no quadrado, as pontas dos dedos se encostam nas extremidades, né? E quanto à altura, também o pé e a cabeça estão se encontrando. Então, por ser um quadrado, né, tem os lados iguais, então, obviamente, os comprimentos dos braços estendidos é igual à altura do homem. Que é uma coisa bastante interessante de a gente testar com os nossos alunos também, né? Bom, além disso, a gente tem a proporção áurea no homem vitruviano. Muita gente fala muitos estudiosos falam que não tem, que não se encontram em algumas áreas. Bom, mas eu trouxe assim mesmo, justamente por essa questão da gente testar, né? Funciona ou não funciona? De qualquer forma, a gente está trazendo um senso, né? Uma ideia de raciocínio bem interessante. A gente encontra a proporção áurea no rosto, dividindo, olha, o rosto do queixo até entre os olhos e dos olhos até a raiz do cabelo na testa, do queixo até a boca, da boca até o nariz, certo? A gente faz essa proporção aqui, que agora está tampando ali, certo? E ver se a gente encontra o número φ. Nos dedos, no próprio altura do corpo, a gente pode achar. Vou tentar. Bom, agora, mudando um pouco, deixa eu ver como é que está aqui os comentários. Vou sair um pouquinho. E aí, pessoal, como é que tá? Ó, Leandro, nosso amigo aí que não está podendo apresentar hoje. A Victoria, girassóis possuem a sequência de Fibonacci. Interessante, olha. Angélica, muito obrigado. Mariana. Então tá legal então, né, pessoal? Vamos continuar? Bom, Escher e o surrealismo. Bom, o Escher, deixa eu pegar aqui minha colinha. O nome dessa figura é mão com a esfera refletora. Ele fez esse autorretrato dele a partir o autorretrato dele no reflexo de uma esfera, certo? Isso é um espelho côncavo, né? Desculpa, convexo. E a gente pode perceber, olha, que ela reflete uma imagem direta, porque ela está, né, em pé, ela não inverte. É uma imagem virtual, que ela se prolonga ela tem um prolongamento dos raios, certo? E que a imagem é menor do que o objeto. E olha que interessante, ele conseguiu expressar isso de forma bastante exata, né? Olha, a gente percebe aqui os móveis, né, do escritório dele, todos bastante interessantes. Então, aqui a gente consegue trazer até a física, né, que trabalha os espelhos, para poder estar auxiliando a gente aí. Bom, ele era holandês, arquiteto, se apaixonou pela estilogravura e dedicou sua vida a isso. As obras dele são únicas, porque ele trata de efeitos de ótica, né, ilusão de ótica, e ele traz nesses efeitos conceitos matemáticos e científicos abstratos, como o infinito, dimensão, dualidade, simetria e a relatividade. São conceitos que, muitas das vezes, é difícil de a gente trazer para os nossos alunos. São conceitos muito abstratos. Então, tá aí uma forma da gente trabalhar com os nossos alunos, né? Trazer Escher e as pinturas bem impressionantes dele. A geometria é a disciplina preferida dele, né? Bom, trouxe 2 exemplos aqui. O quadro Dia e Noite, que traz questões matemáticas como dimensão,
pontos, linha, plano e espaço. Esse tipo de quadro é o que eles chamam de mosaico, tesselação. E ele utiliza um método que ele também chama de metamorfose. Por que metamorfose? Se a gente reparar, a plantação são padrões geométricos bidimensionais, beleza? E ele transforma essa plantação em gansos tridimensionais. Então ele sai do bidimensional para o tridimensional. E entre esses gansos, esses pássaros, a gente consegue perceber outros pássaros, tá vendo? Entre eles, porém, bidimensionais novamente. Então ele faz essa metamorfose, essa mistura nas pinturas dele. Bom, esse quadro Relatividade, ele traz três mundos, né, três dimensões em perfeita harmonia, funcionando aí perfeitamente, dá um bug na nossa cabeça, né, mas é bastante interessante. Bruno Ernest, que escreveu um livro sobre isso, falou o seguinte: um estudo interessante para os astronautas, pelo fato de que qualquer superfície do espaço pode ser chão, pela ausência da gravidade, né? Então, ele tinha essas noções de astronomia também, então, com certeza ele aplicava essas coisas nas suas obras. Pessoal, só para lembrar vocês de preencher o formulário, tá? Não sei se já foi disponibilizado ou se vai ser disponibilizado aí nos comentários para vocês poderem estar recebendo o certificado, beleza? Tá. Vocês já ouviram falar de geometria fractal, pessoal? Já ouviram falar de geometria fractal? Ó, o formulário tá aí. Vão preenchendo, tá? Não esquecem, não. Ó, uma ótima forma de trabalhar a interdisciplinaridade com os alunos, arte, literatura e matemática, com certeza. Parabéns, muito obrigado. Quão vasto e amplo é o desenho do homem vitruviano. Com certeza. Tem bastante coisa para a gente poder estar trazendo aí. Vale sim, contar as horas complementares, tá? Se inscreve aí. Bom, geometria fractal, pessoal, é uma área, é um ramo da geometria que estuda essas figuras. Mas o que é um fractal? Fractal é uma figura que pode ser dividida em pequenas partes ou partes repetidas e autossemelhança. A autossemelhança é feita com proporções perfeitas. Ou seja, ela vai se diminuindo, tá, as formas, e elas são autossemelhantes, elas são iguais, com proporções perfeitas. Bom, a gente encontra os fractais na natureza, como o exemplo aqui da planta, tem vários outros exemplos também. Só que hoje, essas figuras, né, que são estudadas pela matemática, pela geometria fractal, são feitas por computadores, certo? Que é bem difícil de fazer isso aí, né? Então, é computação gráfica. Só que o Escher, por mais incrível que seja, ele conseguiu fazer isso nas suas artes. Se a gente reparar nesse mandala, nessa tesselação, os desenhos, tá vendo? Começam grandes, são simétricos, e vai diminuindo a partir do ponto, a partir que à medida que se afasta do centro da figura, tá vendo? Vai ficando cada vez menor. Aqui também é outro exemplo, tá bem ruim a imagem, mas eu quis colocar essa para poder mostrar esses elementos em que ele usou para fazer essa figura, tá bom? Aqui eu já tinha falado para vocês sobre o mosaico, a tesselação, que é a divisão regular de um plano. Ele usava esse método da metamorfose, que é para poder dar esse efeito, essa ilusão de ótica, tá vendo? Que os animais são bidimensionais e eles se transformam em tridimensionais. Né? Então, é bem interessante isso. Bom, a gente percebe aqui também, os cavaleiros negros, tá vendo? E eles vão se tornando cavaleiros brancos. Mas como que ele faz isso? Bom, a gente vai chamar de motivo um dos elementos que vão se repetir. Padrão é todo o conjunto que vai estar se repetindo. E a pavimentação é a junção de todos esses padrões, certo? As formas de dividir, né, um plano regularmente mais utilizados é o triângulo equilátero, quadrados e os hexágonos regulares, tá?
Daí, qual era a sacada que o Escher fez? Ele pegou um quadrado e foi desenhando, a partir desse quadrado, formas, certo? Só que à medida que ele desenhava essas formas para fora, ele desenhava essas formas para dentro de novo, tá vendo? Olha. E ele chegou nesse desenhozinho aqui embaixo. Ele botou os olhinhos, desenhou as nadadeiras, né? E desenhou um peixe. E olha que interessante, esse peixinho, ele tem a mesma área que o quadrado tem. Bom, se o quadrado divide o plano regularmente, a gente consegue fazer isso com o peixinho encaixando ele. Foi o que ele fez aqui utilizando a geometria. Olha que coisa interessante. Além da simetria, ele usou a translação, para colocar um do lado do outro, beleza? E olha, eles se encaixam perfeitamente, justamente por esse fato de a parte que ele tirou do quadrado, que ele acrescentou, né, no lado exterior do quadrado, ele tirou do lado interior do quadrado. Dessa forma, encaixa depois quando você for juntar um desenho com o outro, né, um motivo com o outro. Pavimentação com rotação também era um método utilizado por ele, que é possível a gente fazer essa pavimentação, né, esse mosaico. Bom, eu queria pedir para vocês fazerem um desenho, tá? Utilizando esses métodos de Escher, a pavimentação, utilizar essas ideias. Só que como não dá tempo de vocês passarem para a gente agora, eu gostaria que vocês passassem para a gente depois. Por favor, tentem fazer, tá? Isso aqui são alguns exemplos que eu pesquisei na internet, né? Porque ainda não podemos, a gente ainda não pode estar fazendo essa atividade na prática. Bom, peço vocês para fazerem, por favor, tá? Bom, além disso, vocês optam, né, do Escher, ou então vocês fazem aí uma releitura, vocês fazem uma arte própria, uma criação, o que vocês quiserem, utilizando os métodos do cubismo, tá? Que é fazer arte com formas geométricas. Pode ser? Aí vocês mandam no comentário aqui pra gente, do Facebook, ou então vocês mandam no e-mail, de qualquer forma, mas pelo menos a gente poder ter esse retorno de vocês, tá? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários rapidinho para ver como é que tá indo. A gente vai falar de um tema bem interessante agora. Olha, o comentário do Leandro ficou aqui, né? Mas tá bom. Vamos ver aqui os comentários. Com certeza, Gilmara. Matemática por si já é linda. Com certeza. Eu assisto um canal, Paulo Henrique Saramago. Eu assisto um canal no YouTube de arquitetura e design. A arquitetura falou sobre o Escher. Ele disse que usa bastante essa mesma ideia acredito que seja pavimentação, né? De completar com cada peça do quebra-cabeça. Muito interessante. Carlos Faustino não conseguiu acessar o link do formulário. Pessoal, pessoal da oficina aí, dá uma ajuda, por favor. Bom, vou passar a palavra agora pro Diego. Pessoal, continua comentando aí, tá bem legal, tá? Dê um feedback aí, tirem suas dúvidas, tá? E fala o que vocês estão achando. Boa noite, pessoal. Agora vamos começar uma discussão sobre matemática e literatura. Gostaria de começar essa discussão com uma indagação. Pode passar? Por que trabalhar literatura com matemática? Bem, vem da necessidade de unir a matemática com a leitura e escrita e o quanto essa ligação pode ajudar a facilitar o entendimento de conceitos matemáticos. Atualmente, quando a gente fala de literatura no ensino médio ou no ensino fundamental, na área de matemática, geralmente é em relação a livros didáticos e paradidáticos. A ideia dessa parte do trabalho é mostrar alguns livros matemáticos que podem ser trabalhados tanto no ensino fundamental e no ensino médio e mostrar onde que está a matemática nele. Eu vou usar uma subdivisão que entre romance ou aventura
e os livros com estruturas matemáticas e os livros que envolvem matemática. Nos livros que envolvem matemática, eu vou pegar mais pelo lado da informalidade, enquanto nos dois primeiros eu vou me focar mais em autores que são conhecidos, que já têm uma estrutura, uma carreira literária. O Homem que Calculava, ele está na categoria romance ou aventura. O pessoal da matemática com certeza já conheceu esse livro, que ele é bem famoso. O livro ele conta a história de um calculista, Beremiz Sami, de Bagdá, do século XVII. O escritor desse livro é Malbatarran, que é o heterogêneo de um professor de matemática brasileiro chamado Júlio César de Melo e Souza. Uma curiosidade desse livro é que quando ele escreveu, ele não quis adotar o seu nome verdadeiro, porque ele acreditava que se ele usasse o nome de um brasileiro, ele nunca faria sucesso. E como ele tinha essa ideia de que tinha que ser um estrangeiro para fazer sucesso no Brasil, ele usou esse nome diferente. Bem, O Homem que Calculava, ele conta várias histórias. Entre as mais famosas está a divisão dos 35 camelos, o pagamento de 8 pães com 8 moedas, 4 quatros e números perfeitos. Eu escolhi um desses problemas para a gente discutir ele aqui, que é o 4 quatros. Em uma das aventuras, ele se deparou com uma tenda, e nessa tenda estava escrito 4 quatros. E um dos objetivos era formar 4 números inteiros, o objetivo era formar números inteiros, sempre usando 4 algarismos da aritmética elementar, ou seja, ele tinha que escrever os números, sendo que ele tinha que usar 4 quatros. Ele podia usar qualquer operação básica elementar, entre elas subtração, soma, divisão. Para representar o zero, ele usou da seguinte forma: 44 menos 44. E ele chegou no zero. No 1, ele fez 44 dividido por 44. No 2, 4 sobre 4 mais 4 sobre 4. Segundo o autor, dá para representar todos os números inteiros, de 0 até 100. Vou deixar um desafio para vocês. Quem consegue representar o 3 e o 4? Pode passar. O segundo livro é da categoria romance ou aventura. 20 Mil Léguas Matemáticas. O livro conta a história de um professor chamado Dewey. Ele procurava respostas de grandes perguntas na matemática. Por que a matemática é tão incrivelmente útil nas ciências naturais e a matemática é descoberta ou criada? O que vocês acham? Ela é descoberta ou é criada? A gente cria ela ou a gente simplesmente descobre ela por acaso? Pode passar? Para tentar responder essa pergunta, ele procurou 4 grandes estudiosos. Um historiador da matemática e da ciência na antiga Grécia, de Mileto. O outro era um astrônomo árabe no Egito, Maria Casoni, uma física de Veneza e um matemático de Oxford. Eles tiveram grandes discussões para tentar chegar a um consenso, mas um dos únicos consensos que eles realmente concordavam é que a matemática ela é sim descoberta, mas até hoje ainda existe uma grande discrepância entre os matemáticos que discordam dessa teoria. Pode passar. Bem, Alice no País das Maravilhas. Esse é um livro que a princípio era para ser apenas um livro infantil, sem nexo ou conexo. Mas, muito pelo contrário, ele é cheio de enigmas,
lógica e raciocínio dedutivo. Esse livro é de Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática de Oxford. O livro em si, ele tem tantos enigmas que existem várias teorias e artigos publicados sobre ele, sobre algumas passagens do livro que tem tipo assim, algumas partes do livro que uma pessoa que não entende muito aprofundado de matemática não entende. Uma dessas passagens é quando a Alice ela acorda meio confusa e ela tentar identificar se ela é ela mesma ou se ela assumiu o corpo de uma outra pessoa. Nisso, ela se pergunta, vamos ver, 4 vezes 5 é 12, 4 vezes 6 é 13, 4 vezes 7. Ela diz, meu Deus, dessa forma, eu nunca vou chegar a 20. Bem, o que vocês acham? A Alice ficou doida ou as contas dela podem realmente fazer algum sentido? Pode passar. Bem, quando ela fala 4 vezes 5 é igual a 12, se considerarmos a base 18, a conta dela está certa. Quando fazemos 4 vezes 6 igual a 13, na base 21 também está certo. Se a gente seguir esse padrão, a gente vai perceber que as bases que ela vai usando, geralmente é uma progressão aritmética de razão 3, ou seja, 18, 21, 24, 27 e daí por diante. Só que quando ela chega quando a gente chega no 4 vezes 13, a gente percebe que não é 20. Porque na base 42, se a gente decompor, a gente teria que 2 vezes 42 elevado a 1 mais 42 elevado a 0, na verdade dá 84. Ou seja, ela nunca chegaria no número 20. Só que a Alice já teve uma sacada logo no início, quando ela faz 4 vezes 7 igual a 14. Ela já fala, eu não vou conseguir chegar ao 20. Ou seja, a Alice estava certa o tempo todo. Pode passar. Outro livro que está na categoria de estruturas matemáticas é a Divina Comédia, um poema épico de Dante Alighieri. O poema possui uma simetria baseada no número 3. Pode passar? Foi escrito usando uma técnica conhecida como terça rima, onde as estrofes de 10 sílabas, com 3 linhas cada, rima de forma ABA, BCB, CDC, etc. Dessa forma, a linha central de cada terceto controla as 2 linhas marginais do terceto seguinte. Olhando a figura abaixo, a gente percebe que na ponta dessa seta, a gente tem o B. E o B puxa para 2 outros B. E daí por diante. O C vai puxar por 2C, e sempre o que está no meio é o que vai estar nas beiradas do outro, e assim por diante. Bem, né, nesse poema, eu não vou me arriscar muito a ler, mas esse poema não interfere muito em entender o que está escrito. O que a gente vai ter que focar nas palavras, nas 3 últimas letras que estão no final do poema. Por exemplo, ita, ura, ita. Se a gente for reparar, ele vai seguindo a terça rima, ou seja, onde vai ter o A, o B e o A, e ele se repete na segunda. E no próximo parágrafo vai acontecer a mesma coisa. Olha lá, o ura, orte e ura. Ou seja, ele sempre vai ter essa repetição do A, B,
B, C, B, C, D, C. Ele sempre vai se repetindo. O autor usou essa técnica para dar um tom de que o poema nunca acaba, de dar uma ideia de que o poema em si ele está em movimento. A obra completa era composta de 3 livros: O Paraíso, o Inferno e o Purgatório. Cada obra está dividida em 33 contos e tem 3 personagens principais. E sempre seguindo a técnica do terça-rima, que foi uma invenção do próprio autor. Pode passar. Bem, agora vamos entrar numa parte mais informal. A questão que vamos envolver agora é um poema Os Números Reais, de um aluno do 7º ano, chamado Álvaro Sebastião. Bem, pode passar. Eu vou ler o poema agora. Só um minuto. São número vezes números, números mais números, números menos números, número dividido por números. São contas, expressões, somas, subtrações, divisões, multiplicações, número que resultam em outros números. Existem números que não acabam mais, por exemplo, os irracionais. Existem números que são pequenos, por exemplo, alguns decimais. Mas, enfim, são números e números, números que não acabam mais. Como sempre, quase todos vão ser os números reais. Bem, tomando como base esse texto, a gente percebe que é possível trabalhar a literatura até mesmo no ensino fundamental. Por exemplo, esse poema mesmo pode ser trabalhado de uma forma complementar. Depois que o aluno já foi passado a matéria, o aluno ele meio que já fixou o conteúdo, o aluno desenvolver um poema sobre o assunto trabalhado mostra para o professor se ele realmente domina o assunto e se ele entendeu os conceitos. Por exemplo, aqui dá para perceber que ele realmente entendeu o conceito do que são os racionais, tanto que ele fala não acaba mais, ele entendeu a ideia de conjunto e quais os elementos que compõem cada conjunto. Pode passar. A outra forma mais simples de se trabalhar seria a questão de trabalhar uma questão mais rápida, onde o aluno ele pode expressar, em vez de ele expressar o conteúdo em si, ele pode expressar pequenas ideias, até por forma de desenhos, caricaturas. Nesse, por exemplo, o aluno ele expressou a seguinte forma: que saco, só ganhei isso de aniversário. Quero saber como vou combiná-las sem repetir as combinações. Já sei pelo princípio multiplicativo. É só multiplicar a decisão 1, blusas, com a decisão 2, short, e tem uma resposta 6. Ou seja, dessa forma, o aluno conseguiu expressar uma ideia que foi passada pelo professor. Dá para perceber se ele realmente conseguiu entender o conceito trabalhado. Pode passar? Muito obrigado. A ideia em si foi essa, de tentar mostrar a literatura, a matemática em outros campos, como a geometria, a literatura e... Vou falar, Thiago. Pessoal, então, nosso trabalho acaba por aqui, mas o que a gente quis passar com esse trabalho? Mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar matemática em diversas áreas, certo? Inclusive nas artes. Não trouxemos muitas alternativas de abordar o próprio conteúdo, mas às vezes é preciso apenas que o aluno saiba reconhecer a matemática em diversas outras áreas, sabe? Ao seu redor, reconhecer a matemática não só como aqueles números lá que ficam brigando entre si, aquela coisa abstrata que a gente que é a matemática, né? Mas aproximar eles para a matemática, mostrar que a matemática não se resume a contas.
que as contas possibilitam um horizonte de possibilidades, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso trabalho. Esse aí. Eu acho que é um gatinho. Então, um gatinho aí. Galera, lembrando também agora de vocês irem lá preencher o formulário, beleza? Para vocês ganharem o certificado depois. E também, depois, quem puder fazer, faça um desenho, uma reconstrução de algum quadro, uma releitura de um quadro, com as formas geométricas que o Thiago falou, como não deu para a gente... o tema é muito vasto, dá para a gente trabalhar muita coisa, então não deu tanto para ter esse dinamismo de vocês mandarem diretamente assim, para a gente. Então, quem puder, faz aí uma releitura de um quadro que você goste, com figuras geométricas, e publica no Facebook, marca a nossa página aí do Matemática para Cidadania, para a gente ver, beleza? No mais Bom, isso. Só para comentar rapidinho aqui o comentário do Matheus Mota. Trabalhar assim é interessante, porque desenvolve a criatividade, que é muito importante na resolução de problemas. Eu não sei se eu falei disso aqui, mas muito obrigado, Matheus, pela sua contribuição. A criatividade é fundamental para a resolução de problemas. Então, se o aluno é criativo, ele vai conseguir solucionar problemas matemáticos muito mais fácil, de pensar em formas diferentes. Então, muito interessante. Nunca imaginei que poderia conseguir trabalhar português e matemática, mas agora percebi que existem várias possibilidades. E tá aí, né? Nosso trabalho é esse, mostrar que é possível utilizar, trabalhar interdisciplinarmente. Quanto mais conteúdos a gente associar à nossa área, quanto mais a gente associar a outras áreas, né, num determinado conteúdo, mais fácil essa pessoa vai lembrar, esse aluno vai lembrar do conteúdo, mais esse aprendizado vai ser significativo. Então, martelando nessa tecla aí da interdisciplinaridade, tá bom, pessoal? Ô, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Quer que volte algum ponto? Ficou com alguma dúvida aí no trabalho ou durante a apresentação? Se quiser que volte aí rapidinho para explicar alguma dúvida rápida, dá para a gente voltar aí. Eu acho que a gente tem até 9h30 aí, quem quiser e tal, tirar alguma dúvida, fique tranquilo. E quem já quiser ir embora, dormir, jantar, ver uma série, trabalhar, fazer alguma coisa, fica à vontade também. A gente agradece a participação de todo mundo, tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. E lembrem de mandar lá os desenhos de vocês, as criações, tá? Trabalhar a criatividade na gente também é muito importante. E aí? Podemos encerrar, então? Vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar mais um minuto aí para ver se alguém manda alguma dúvida. Caso ninguém mande, a gente encerra. Mostra o gato. Cadê o gatinho? Tem gente que quer ver o gatinho. Eu acho que é um gatinho. Curiosidade pertinente. É gato ou gato? E aí, Ana Paula? Diego? É uma gatinha. Não, meu Deus. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado. Isso aí. Até a próxima. Boa noite, tá? pessoal. Falou, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença e até mais. Boa noite, pessoal. Até mais.